A partir deste momento, essa reunião passa a ser gravada. Oficialmente, então, bom dia a todos. Hoje é dia 20 de dezembro de 2025. Agora são 9h04. Sejam todos bem-vindos à nossa 60ª reunião virtual de estudo de filosofia empresarial. Hoje com o tema será sempre conforme o esboçado na nossa mente. Texto da página 304 do livro Filosofia Kyocera, os 78 princípios comentados que o Amaury está mostrando lá. Hoje, com a 60ª reunião, estamos completando 5 anos neste formato virtual. Foram 60 reuniões até agora, incluindo de hoje, né? A primeira reunião aconteceu no dia 16 de janeiro de 2021, na cola da pandemia ainda, né? Nesses 5 anos, passaram por aqui 104 participantes, com presença média de 18 participantes por reunião, totalizando 1.067 hora participante, hora homem lá, né? A dona Yasco da Tessim, em número de participações, é o que tem mais assiduidade, viu, pessoal? 97%, junto com o seu Jorge Sato, também da Tessim, 88%. E depois, o Amaury da MNS com 86%, junto com a Márcia da Tessim, 86%. Agora, seu Euro de Barros, com 47 participações, ele tem assiduidade de 100%. Mantém o 100%, viu, seu Euro? Que ele começou em janeiro de 22, então ele não tem todos os 60 reuniões, mas depois que ele começou, ele é fiel. O outro que participa 100% até agora, desde quando começou, foi o Diogo Junqueira, lá de Santos, que começou em agosto de 2024, né? Para participar toda vez, né? Parabéns, Diogo. Tem que ter sentido, né? São pessoas que veem alguma coisa, enxerga, utiliza, aproveita, e isso tem que, uma hora, materializar em prosperidade e paz, né? Agora, eu mencionei os participantes aqui, mas na lista dos. Claro, tá o seu Minoru Takano, o Katsuhide Itagaki, o Hélio Junji, seu Carlos Wada, Rodrigo Demarque, a dona Fumiko, que faz tempo que ela não está participando, mas ela tem uma participação boa, o Noam Takematsu de Brasília, seu Teixun Hiramatsu, cadê ele? Ele viaja muito, né? Então a porcentagem não é tão alta, mas tá bom, vamos lá. Duas empresas por empresa participação, o da Tessim, sem dúvida, são 244 horas participantes em relação a 1.067, é 23% da Tessim. Depois, a MNS com 80 horas, 7% do total. No canal do YouTube, canal Embraf do YouTube, até agora foram 148 vídeos com 32 mil visualizações e 6.700 horas em tempo de exibição, que é o que o resumo lá do YouTube mostra, né? Com 290 inscritos até a semana passada. Para os participantes assíduos, eu vou entregar um troféu honra ao mérito virtual. Considerem-se condecorados, não, homenageados, né? Parabéns aí, viu, pessoal? Quanto aos avisos de hoje, recordemos, antes de tudo, a natureza do espaço que compartilhamos. O Instituto Brasileiro de Filosofia Empresarial existe para aqueles que compreendem que toda transformação verdadeira começa no coração do líder. Antes de qualquer método, número ou estratégia, é a qualidade interior de quem conduz que determina o destino de uma organização. Inspirados pelos princípios da filosofia Inamori, buscamos formar empresas eficientes, justas, voltadas para o resultado com retidão, buscando expansão através do crescimento como ser humano. Aqui, o exercício da liderança é compreendido como responsabilidade moral e a atividade empresarial como um campo legítimo de serviço à sociedade.
Eu sou Paulo Seiji, junto com o seu Minoru Takano, atuamos voluntariamente na coordenação dos nossos encontros virtuais do Instituto Brasileiro de Filosofia Empresarial, sempre com o apoio do seu Katsuhide Itagaki. Para mais informações sobre como implantar a filosofia Inamori na sua empresa, sobre os métodos para formação de grupos de estudo e também sobre os livros da filosofia Inamori, entrar em contato pelo e-mail embraf.p@gmail.com, que vai aparecer aqui embaixo. Ok? Esses são os avisos de hoje. Estamos com 15 câmeras conectadas. Vamos agora então ao vídeo do tema, né? Para avançarmos em nossas reflexões, convido todos a um breve recolhimento interior. Vamos lá, né? Que há uma verdade antiga, silenciosa e constante que atravessa culturas e épocas. A realidade que construímos é sempre precedida pela imagem que formamos em nossa mente. O resultado de nossas realizações guarda relação direta com a forma como as concebemos interiormente. Quando a mente se orienta com clareza, decisão e propósito, a ação encontra firmeza, né? Que é a abertura de um empreendimento novo, por exemplo, não é? Se não consegue imaginar nítido na cabeça, ele fica enrolado, né? Agora, quando ele se torna claro, aí ele se materializa. Nada se aproxima de nós sem antes ter sido admitido no campo do pensamento. Aquilo que nos rodeia, né, em grande parte, ou se não na sua totalidade, reflete aquilo que cultivamos intimamente no nosso interior. Por essa razão, a vigilância interior é parte essencial de qualquer jornada que aspire. Somos, portanto, chamados a cuidar daquilo que alimentamos na mente através dos bons pensamentos, como amor, perdão, gratidão, confiança, altruísmo, esperança, né? Generosidade, humildade, que é muito diferente de rancor, né? De culpa, medo, vergonha. Esse é perigoso. Somos convidados a sustentar sonhos elevados, imagens belas, pensamentos conduzidos pela pureza de intenção e pela alegria serena de quem sabe para onde se caminha. Quando o interior se ordena, né, quando a nossa pulsação interna se equilibra e os vetores mentais se alinham, a realidade exterior encontra condições de se organizar. Eis a diferença. E assim a vida pessoal e profissional, social, caminha naturalmente para a paz e prosperidade. E os outros chamam isso de, o cara tem sorte, né? Convido todos, então, a ouvirem com atenção, identificando trechos que toquem especialmente. Bom dia, vou compartilhar o vídeo aqui. O texto de hoje é: será sempre conforme esboçado na nossa mente. E está escrito da seguinte forma: o resultado de nossas realizações dependerá de como as mentalizamos. Se mentalizarmos, quer obter sucesso, custe o que custar, teremos sucesso. Mas se os sentimentos inseguros, tais como posso não conseguir ou posso falhar, nos dominarem, iremos fracassar. Nada se aproximará de nós se a nossa mente não os desejar. Assim, tudo o que ocorre ao nosso redor não passa de ser o reflexo do que mentalizamos. Por conseguinte, não devemos mentalizar coisas negativas e sombrias como ira, ódio, ciúmes, desconfiança e outros. Devemos, sim, ter sempre um sonho e mentalizar algo belo com pureza e alegria. Através disso, certamente a nossa vida real
também se tornará maravilhosa. Entramos na seção Pensar sobre a Vida, na qual abordarei a fórmula da vida, o assunto mais importante em minha filosofia. Já mencionei que a pontuação da maneira de pensar vai de 100 negativos a 100 positivos. O título desta sessão diz que a nossa vida será exatamente conforme mentalizamos. Esse conforme mentalizamos corresponde ao fator maneira de pensar da fórmula da vida. Há expressões similares mencionadas também nos ensinamentos do budismo. A vida será conforme mentalizamos. Aquilo que pensamos surgirá como fenômeno físico, exatamente como concebido. Contudo, são pouco aceitos pelos intelectuais. Abordei até agora que o resultado da fórmula da vida é o produto da multiplicação dos fatores, maneira de pensar, dedicação e capacidade. Dentre esses fatores, o mais importante é a maneira de pensar, pois tudo o que esboçamos na mente, tudo o que carregamos em nossos corações, a nossa maneira de pensar, ideias, filosofia, enfim, tudo aparece em nossas vidas exatamente conforme foi pensado. Por isso utilizei a expressão será exatamente conforme mentalizamos. Os intelectuais podem até protestar, porém não se trata de uma simples teoria. Gostaria que todos a compreendessem como a razão, a lei do universo. Eu já explanei por várias vezes sobre o ensinamento do budismo Inga Ohu, justiça retributiva. Boas ações, trazer felicidade, as más, a infelicidade ou causa e resultado. Citando diversos exemplos desse ensinamento, dei enfoque especial ao enunciado: pensamento permanente gera karma. O karma corresponde à causa dentro da justiça retributiva. Assim, o pensamento permanente gera a causa, e esta infalivelmente gera um resultado. Em outras palavras, Shakyamuni pregou para não ter maldade em nosso pensamento, pois o que sentimos e pensamos tem uma grande importância. Tempu Nakamura também nos deixou esse ensinamento: jamais possua pensamentos sombrios, com o que estou de pleno acordo. Há também um provérbio chinês que diz: há bênçãos no lar em que se acumulam virtudes. O seu significado é que os lares das pessoas que acumulam virtudes ocultas, virtudes praticadas longe dos olhos dos outros, serão sempre abençoados com boa sorte. Nós utilizamos com frequência a palavra virtude, a qual, de maneira sintética, significa ter um coração altruísta. Chamamos de virtuoso aquele que sempre pensa nos próximos, estima-os e ajuda-os. É quem pratica tais atos no seu dia a dia, pois as virtudes não são medidas pelos pensamentos elevados, nem pela nobre filosofia que contém. A pessoa verdadeiramente virtuosa é aquela que tem como arma de vida dedicar-se em prol dos outros e da sociedade. Contudo, não significa que tudo o que esboçamos na mente irá se concretizar de imediato. Portanto, tenho me empenhado muito para explanar sobre a lei do universo para que todos acreditem nesta teoria. Mas esta não é uma tarefa fácil. As pessoas não conseguem acreditar na teoria porque os resultados dos bons e dos maus pensamentos não surgem de imediato, de maneira clara. Entretanto, conforme falei há pouco, quando observamos num espaço de tempo de uns 30 anos, a teoria da justiça retributiva faz sentido. Às pessoas com idade mais avançada, peço que tentem fazer uma retrospectiva de suas vidas num espaço de tempo de 20, 30 anos. As demais, vejam como estão hoje em relação ao passado. As vidas das pessoas são as mais diversas. Há aqueles que tiveram infância sofrida, cuja sorte, porém, mudou no meio do percurso para depois voltar a levar uma vida de penúria na velhice. Outros tiveram uma vida feliz, com muita fartura desde a infância até se formarem na universidade. Depois do que, no entanto, a vida tornou-se difícil, trazendo muitos sofrimentos. Porém, ao se analisar a relação do sentimento dessas pessoas com os resultados que tiveram na vida e em um espaço de 10 anos no mínimo e de 30 anos no máximo, se observará
que as coisas fazem sentido. Assim, a expressão "as coisas são conforme mentalizamos", que lhes disse há pouco, não significa que aquilo que pensamos se concretiza imediatamente. É um resultado que será percebido quando observado dentro de um período mais longo, ou seja, ao longo de nossas vidas. Contudo, mesmo visto em um espaço de tempo mais longo, há casos em que as coisas não se encaixam. Isso gera dúvidas em muitos que passam a pensar se o que estou explanando seja realmente uma verdade. Se isso não ocorresse, certamente todos afirmariam: é exatamente conforme o Senhor disse, eu me rendo. Passei então dias a pensar: como devo fazer para que eles acreditem? Será que não há um meio mais eficaz? Foi quando me deparei com um livro psicografado que falava sobre o espírito de um índio chamado Silver Birch, já mencionado por mim aos senhores. Nesse livro, encontra-se esse trecho. As pessoas não acreditam que tudo o que mentalizamos é concretizado sob a forma de fenômeno físico, exatamente como foi concebido. Mesmo que isso não se realize nesse mundo material, se considerarmos o mundo espiritual, onde estou no momento, tudo acontece sem 1 milímetro de diferença. Fiquei bastante surpreso com esta frase que ocupava apenas 2 a 3 linhas do livro. Realmente, nem tudo será observado neste mundo. Especificando tal resultado, é proveniente daquele pensamento. Isso se comprova quando vemos pessoas de mau caráter fazendo o que querem e as pessoas de boa índole sofrendo muito. Entretanto, considerando-se um espaço de tempo mais longo, podemos observar que tais sofrimentos são, de alguma forma, uma provação, no bom sentido, concedida por Deus para que essa pessoa obtenha um grande progresso como ser humano. Isso se evidencia pelo fato de que quem superou tais provações leve agora uma vida maravilhosa. Por outro lado, apesar de parecer que a vida das pessoas de mau caráter ir bem, elas sempre acabam em ruína. Mesmo com essas explicações, pode ainda haver pontos que não façam sentido, mas de acordo com o que disse Silver Birch, se considerarmos o tempo mais longo que inclui o mundo espiritual, as coisas neste mundo são feitas de maneira que tudo se encaixa sem 1 milímetro de diferença. Essa é a minha compreensão. Vamos lá. Agora vamos para a nossa sessão de opiniões e comentários, para cada um partilhar, compartilhar o que. Ok, então, na sessão de comentários, eu gostaria de passar a palavra por seu Minoru Takano, iniciar as nossas discussões. Seu Takano, por favor. Ok, Paulo-san, bom dia para todos. Eu queria fazer um comentário rápido aqui, que quando nós soubemos da existência da Seiwaju recém-fundada, né, nós fizemos inscrição, 3 diretores da Iharabras. Na ocasião era bem rigorosa a admissão aí para ser Seiwaju. Lembro que era Tanição como presidente, depois o seu Anin fazia parte, seu Itagaki, seu Ishida, e tantos outros aí que não lembro todos os nomes. E foi assim de uma espécie de estágio, experimento, durante alguns meses. Se não me engano, foi 6 meses de frequência lá, participando. E, finalmente, dos 3, nós dois, o Nino Mia e eu, fomos admitidos como o membro da CEUAGICO do Brasil. Um deles, por causa do limite de idade, na ocasião tinha limite de idade, infelizmente não deu para participar. Ficaram eu e o Nino Mia, também já quase no limite de idade, mas fomos admitidos e
quero lembrar que um dos primeiros textos que acho que o seu Kuros facilitou ou passou para o seu Ninomiya. Era tudo em japonês, nós conseguimos traduzir isso aí. Depois de traduzido é que nós começamos a ver que realmente era importantíssimo esse que foi traduzido como concepções que o será. Não sei se Itagaki-san, eu não sei o título em japonês, então não sei checar com o seu Itagaki se a tradução em si estava correta, o título, né? Concepções. Para mim é resumo da toda a filosofia do seu Inamori. E então, aproveitando o tema de hoje, eu estava revendo essas anotações do passado e vi que tem até que é imenso ah, citações dessas concepções. E eu queria destacar alguns, por limite de tempo também. Então, no quinto item, que quem diz eu sou Inamori, né? Acreditamos que a capacidade humana é inesgotável e sempre exploramos insaciavelmente. Quer dizer, sempre exploramos com determinação. 6, desafiamos o futuro infinito, né? Tudo isso está ligado a modo de pensar. 7, todos os fenômenos ao nosso redor são reflexos da nossa mente e assim devemos ser possuidores de nobre caráter. É tudo também o pensamento. 8, para inflamar espontaneamente é preciso grande esforço. É preciso, primeiramente, estimular a nós mesmos, até que o trabalho se torne um prazer. Com isso, iremos nos inflamar naturalmente. Então, eu queria citar, relembrar para mim, né, anotações que diz muito com o tema de hoje. Era isso aí, seu Paulo, que alonguei um pouco, mas queria ver quanto foi importante para nós, iniciantes na época, né, esse preceito ou concepções que o será, para mim, é resumo da toda a filosofia do Suinamori. Obrigado. Obrigado, senhor Takano. Quando fala adicionar esforço, né? Pensado sobre isso, qualquer coisa que a gente quer conquistar tem que ter adição de esforço e adição de energia. O ser humano ainda não conseguiu inventar nada que, sem a adição do esforço, consiga obter resultado, né? Que é aquela ideia de ligar a bomba elétrica do poço para subir água, eu tenho energia que está consumindo. Mas ele vai enchendo a caixa d'água. Se eu usar a água da caixa d'água para força da água gerar gerador, ele gera eletricidade. Se ele conseguir gerar a eletricidade, ele consegue bombear, né? Ele pode até conseguir, só que vai precisar de toda a água, certo ou não? Então, se eu precisar usar a água, se subtrair, aí o ciclo se quebra. O ser humano, nós, entre ficar assistindo televisão ou ler um livro, qual que dá mais trabalho, né? O ler livro dá sono, né? Dá sono, deixa o livro do lado, liga a televisão, o sono vai embora e fica assistindo, certo? Então, qual que dá mais resultado? Ler o livro, né? Porque ficar assistindo televisão provavelmente fica babando, mas não aprende muita coisa, não. Adicionar o esforço significa, não sei se é sacrifício, mas você precisa adicionar energia, por menor que seja, mas precisa adicionar. Sem o esforço, ele não.
não tem crescimento, não tem expansão. Parece ser um negócio lógico isso, né? Mas é uma lógica tão simples que não é tão fácil de todo mundo obedecer essa lógica aí, né? Em seguida, seu Itagaki, por favor, seus comentários. Ah, bom dia a todos. Capítulo de hoje indica como é que é importante o esboçado na mente, né? De vez em quando eu faço uma entrevista quando eu preciso contratar novos funcionários. E toda vez que eu faço a entrevista, eu pergunto para candidato de cada um, é jovem, qual seria seu sonho? Hum, Porque normalmente é sonho que cada um possui na mente é mais reflexo de o que está pensando, o que está tendo na mente sobre futuro da vida, o que gostaria de realizar após entrar nos empresários. Então, uma forma de, na entrevista em si, a avaliação de pessoas é muito, muito difícil. Você apenas fazendo uma conversa de 30, 40 minutos, não tem como avaliar direitinho. Mas eu aproveito essa, tipo, ferramenta para mim perguntando, né, o que é sonho de você, o que você gostaria na sua vida. Então, mais ou menos, dá para entender o pensamento de cada um dos candidatos. E também eu pergunto, no trabalho no passado, qual seria o chefe que você gostou, qual chefe que você não gostou, né? Então, a resposta dele também, para mim, faz alguma material para avaliação de pessoas. Não estou querendo fazer uma propaganda da empresa. Semana passada, nós realizamos um simpósio médico na área de neurocirurgia. Chama-se terceiro simpósio neurocirurgia nipo-brasileiro. Por que nipo-brasileiro? Esse ano foi a terceira vez, mas como a empresa hoje está direcionado na área de neurocirurgia, mais de 75%. Sempre eu pensava, será que não tem alguma oportunidade de fazer um intercâmbio acadêmico-científico entre médicos japoneses e médicos brasileiros? E esse ano, com a ajuda de HC Hospital das Clínicas e Unicamp, e também Faculdade de Medicina de Botucatu, com três faculdades de medicina, nós conseguimos um apoio e nós realizamos em Unicamp esse ano, a semana passada, com 40 médicos neurocirurgiões de veio de todo o Brasil. O tema é bypass, bypass, ou seja, chama-se anastomose, falando de anatomia, né? É uma coisa que é ligação, junção de vasos sanguíneos. Você acredita que uma anastomose de uma vaso sanguíneo de 1 milímetro e 2 milímetros de diâmetro, você faz uma ligação de 2 milímetros com um vaso sanguíneo de cérebro? Ok, você então imagina qual fio, ou seja, sutura chama, né? Sutura que utiliza, qual agulha que usa, costura, ainda 6 costuras, cada corte, sabe? Então, essa técnica muito, muito difícil. Nós convidamos dois médicos de renome, talvez um dos 5 melhores médicos no Japão, e fez uma treinamento para 40 médicos, com teoria, inclusive com mais de 50 médicos em Unicamp. Agora, isso aqui é meu desejo. Financeiramente não é nada de, assim, vantagem para a empresa, né? Nada disso. Mas o que eu gostaria de ver um cenário que realmente aconteceu, talvez por isso eu estou muito satisfeito e feliz. Aconteceu que dentro de campus da Unicamp, médico do Japão, médico do Brasil, discutindo, analisando tema comum entre eles. Esse cenário é exatamente o que eu queria ver, né? Depois
eu recebemos um monte de WhatsApp, e-mail, agradecimento, olha, que não teve nenhum tipo de qualidade de esse simpósio até agora. E estou muito satisfeito, levando, nossa empresa apenas 20 pessoas, mas eu levei 11 pessoas, está a quase metade na Unicamp, dormindo 2 dias, né, trabalhando 3 dias direto, e quinta, sexta, sábado, né? Então, essa é uma força de nosso desejo, né? De alguma forma, queria fazer uma contribuição para a sociedade de neurocirurgia brasileira, assim. Foi realizado. Na verdade, gastei muito dinheiro, né? Mas isso motiva para nossos assim funcionários também, certo? E não existe nenhuma empresa, grande empresa, a não ser que uma multinacional de 400 pessoas, 50, 500 pessoas multinacionais, mas uma empresa de 20 pessoas, organizar esse tipo de evento internacional é uma coisa, eu diria que muito orgulho com nosso staff, né? Que trabalha muito bem, tá? Então, essas coisas que a nós esboçamos a nossa mente, o que gostaria de fazer para que aconteça entre médicos de dois países. Inclusive, esse ano, celebrando 130 anos de intercâmbio comercial entre Japão e Brasil. E também nós recebemos uma selo autorizado de consulado do Japão e colocamos todos os materiais de propaganda, né? Então, isso é uma das exemplos que como é que é importante esboçar na mente da empresa, assim. Isso é um exemplo, assim. Muito obrigado. Obrigado, senhor Itagaki. Parabéns pelo evento, hein? Isso não é uma coisa fácil, né? O povo está aplaudindo. Isso é sonho, isso é doação, serviço à sociedade, faz a doação sem esperar em troca. Muito bem, são 9h41. Acho que vamos lá na sequência aqui. O Noah está com a mão levantada, então. Então vamos lá, Noah. Cadê você? Tá aí. Já, eu gosto muito desse tema, né? Fez 11 anos, né, de empresa esse ano. Tá. E às vezes, muitas das vezes empreendendo, ou trabalhando, ou se esforçando em algum projeto, a gente pensa que nem o Inamori-san fala no vídeo, né? Ah, nossa, que injusto, eu acho que nunca vou conseguir, né? Ou outra pessoa compara e fala, nossa, a pessoa faz errado as coisas e alcança, né, as coisas. Pessoa é desse jeito, passa a perna nos outros e está conseguindo mais rápido. Mas aí, ao longo do tempo, você vai verificando que, às vezes, é com base não sólida, né, no que as pessoas construíram. E vai perdendo as coisas, né? Geralmente, essas pessoas que vão fazendo as coisas erradas, né? Mas isso só com o tempo e a persistência, né? O contrário também eu vejo que vai acontecendo, né? Que nem no vídeo ele fala. A gente bota uma meta e mesmo demorando, a gente alcança muitas das vezes, né? Porque o ser humano tem essa capacidade ilimitada, né? Então eu vi isso muito acontecendo com amigos, empresa mesmo. A nossa empresa, esse ano, a gente tinha uma meta de melhorar mais nosso atendimento presencial, né? E que, porque a gente vendia muito delivery. Então a gente botou essa meta já faz uns 2 anos, 3 anos, e hoje já alcançou, né? Então dobrou as vendas no salão. A gente investiu muito em consultorias, né? Em treinamento de equipe, em cardápio, em novas ideias, mas a gente botou isso na mente e foi alcançando, né? Só que era algo que a gente não pensava que alcançaria, né? E também quando eu lembro uns 8 anos atrás, quando a empresa começou, tinha umas 10 pessoas, né? E a gente, na primeira loja, falava, "Ah, a gente vai vender. Nosso objetivo nessa loja é vender 5 vezes mais que isso, né? Na época a gente vendia, sei lá, R$ 100.000. Vamos vender 500 mil um dia nessa loja. Aí o pessoal, nossa, impossível, né?
E aí, hoje em dia a gente vende, né? E aí eu conto essa história até hoje, o pessoal tem um ou dois que estavam desde essa época, né? E fala, nossa, é verdade, como é que a gente conseguiu alcançar, né? E assim vai por diversas outras metas, né? Eu falo, a gente precisa primeiro pôr a meta. Quando a gente põe a meta, a gente começa a descobrir como alcançar ela. E em grupo, entre as pessoas se esforçando, a gente alcança, né? Pode até atrasar um pouquinho, mas a gente vai alcançar. Obrigado, Noam. Que bacana, né? Você visualizar e aquilo acontecer. Os que estão participando, muitos pensam assim, nossa, mas como é que eu faço para visualizar e materializar isso, né? Muito bom. Em seguida, então, vamos lá, seu Gonçalves. Pode ser, Wilson. Vai. Bom dia a todos novamente, né? Acho que o que me chamou bastante a atenção do vídeo, né, do Namori-san, é quando ele fala que os resultados eles precisam ser avaliados em prazo longo, né? 10 a 30 anos ou até na espiritualidade, né? Um outro plano. E acho que esse é um ponto importante de reflexão, porque muitas vezes a gente avalia o sucesso ou insucesso em prazos muito curtos, né? E podemos fazer julgamentos errados, né? Como determinada empresa ou pessoa age de uma forma errada, do ponto de vista legal, ético ou moral, e está tendo sucesso. Às vezes a gente tem esse pensamento, mas é por quanto tempo, né? Talvez possa acontecer, sim, mas num prazo curto. Isso não tem, às vezes, uma perenidade, né? Takano só comentou de quando iniciou o estudo da filosofia na Seiwágico, né, na Ihara, e acredito que isso mudou muito a administração da empresa, né? A gente foi educado sobre isso, né? Educado sobre fazer a coisa certa. E um dos trechos da filosofia que a gente também sempre levava muito a sério é passar por caminhos que outros evitam passar, né? Muitos procuram os caminhos mais fáceis, né? E a gente sempre pensava, não, não é o caminho mais fácil, mas é o caminho certo, né? E os resultados eles vão acontecer. E acho que é isso que é o fato, né? A Ihara hoje é uma empresa de 60 anos, né? Uma empresa rentável, uma empresa próspera e que eu tenho muita segurança que seguindo da forma que veio até hoje, principalmente nos últimos. Eu estou há 33 anos na empresa, né? Hoje no conselho, mas nesses anos que eu convivi, eu só vi evolução, né? E eu tenho muita segurança que essa base está muito bem feita para mais 100 anos, né? Então, e a gente convive com concorrentes, com clientes até, que muitas vezes não fazem exatamente a coisa certa, né? Mas muitos ficam pelo caminho, né? Muitos ficaram pelo caminho, né? Então, acho que é isso. Pensar certo e agir de maneira correta. Acho que os resultados eles vêm para a vida de cada um, para a vida das organizações e para a sociedade como um todo, né? A gente não pode se deixar levar por caminhos tortos. Os resultados são de curtíssimo prazo e não duram. Ok, seu Gonçalves, obrigado. É o caminho certo, né? O caminho correto. Se ele é fácil ou se ele é difícil, depende. O bom é caminho certo e fácil, né? Mas nem tudo que é fácil leva para o correto. E nem tudo que é difícil é o correto, né? O pior do mundo é você fazer coisa errada e difícil, né? E acontece às vezes isso. Muito bem, deixa eu ver aqui em seguida, seu Hélio Junge. Bom dia para todo mundo. Bom Muito dia. obrigado aí pela oportunidade, né? Olha, assim, esse tema de hoje, né, essa argumentação toda não é a primeira vez que eu tô acompanhando, né? Já em outras oportunidades, né, em outros contextos,
já tinha ouvido falar, né, a respeito disso, né, o que você mentaliza é o que vai se concretizar, né? Só que por muito tempo eu não fui muito adepto a essa ideia, sabe? Isso porque eu infelizmente, né, eu sofro um pouco com ansiedade e isso é uma coisa que vem me prejudicando há anos, né? E essa ansiedade acabou também me tornando bastante negativo, né? Uma pessoa bem assim, pouco otimista, né? Para não dizer nada otimista, tá? Então, quanto mais eu via insucessos na minha vida, mais me dava vontade de desistir de tudo, sabe? Inclusive, sim, não vou mentir, eu já pensei várias vezes em sumir do mapa, porque, assim, no meu caso não tinha jeito, né? Só que, em um certo momento, eu comecei a pensar, né? Puxa, mas tudo bem, né? Assim, eu estou vivenciando, né, esse momento de que o que nós mentalizamos concretiza. Então, ou seja, neste momento eu venho mentalizando insucessos, fracassos que eu me coloco também como um fracassado, como um incompetente, etc. E quanto mais eu penso isso, mais vem acontecendo. Só que por quê? Né? Eu fiquei pensando, mas por quê? Porque dentro desse contexto todo eu também me esforçava, né, para conseguir as minhas conquistas, mas eu focava muito, né, eu via muito, era os fracassos que eu obtinha, né? Então eu comecei a pensar, mas por quê? Eu me esforço tanto também para sair dessa situação e não consigo. Foi então que, né, eu comecei a estudar um pouco a respeito disso, e, e não que eu descobri o porquê, mas eu comecei a entender um pouco melhor o porquê, né? Na verdade, o que me acontecia, e eu falo por mim, né? Não que isso é o que acontece com todos, né? Eu falo por mim, né? O que acontecia, na verdade, é que eu dava muito enfoque para o que me acontecia de errado, mas eu não enxergava o que me acontecia de correto, de certo, de sucesso, de benefício. Então, eu focava só no que dava errado. E, e vendo isso, percebendo isso, eu cheguei até a me consultar, né? Eu até hoje faço terapia, né? Eu frequento regularmente psicólogos e psiquiatras, né? E o psiquiatra, ele me receitou medicamento, né? E quando ele me receitou medicamento, né? Assim, eu fui muito aberto para ele, né? Eu não neguei, eu obedeci ele, né? Mas em muitas situações, assim, né, de colegas, eu já ouvi falar várias vezes, né? Ó, esse cara toma cuidado porque ele toma medicamento, né? Assim, né, naquele ar debochado, né? Mas não é bem assim, sabe? No meu caso, eu passei a tomar os medicamentos porque eles é, modulam os neurotransmissores que estão no meu organismo, e esses neurotransmissores são os que estimulam o meu raciocínio, desfocando do que é ruim, do que é negativo, e dando mais atenção para o que me acontece de positivo na vida, né? Eu não acreditava nisso, né? Eu acreditava que era tudo uma questão de força de vontade de cada um, mas a partir do momento que eu comecei a seguir esse protocolo de medicamento, eu comecei a perceber mesmo, em longo prazo, que, de fato, o meu comportamento, né, a minha percepção sobre o que me acontecia ao redor começou a melhorar, a mudar, né? Então, né, hoje eu continuo com esse medicamento, né? Não se trata de uma dependência psíquica, mas é uma dependência fisiológica, né? Eu me submeto regularmente, né, a esse protocolo e assim, tem me ajudado muito, né?
Então, o que eu quero compartilhar com vocês é que, assim, essa ideia do mentaliza, concretiza, isso é verdade e tem um porquê por trás disso, e o porquê que eu encontrei é justamente esse que eu estou compartilhando. Existem neurotransmissores, né, que são gerados conforme os nossos sentimentos, mas chega em um determinado momento, né, de estresse, de impacto, né, de convivência, em que a gente não consegue, só por vontade própria, né, regular ele, desregular ele, né? Então, a gente necessita de ajuda profissional, e foi dessa forma que eu consegui, pelo menos até o momento, né, minimizar um pouco esse meu problema, né? E é isso, tá? Ok. Obrigado, viu? Ok, obrigado pelo depoimento. Cada um tem suas dificuldades, certo? Certo, certíssimo. Hein? 9h56. Eu queria ouvir um pouquinho a Dona Fumiko hoje. Bom dia, Dona Fumiko. Bom dia. Eu faltei bastante este ano, mas não queria perder hoje. Bom, com relação ao tema de hoje, coincidentemente, essa semana eu vi um reel, um comentário sobre Nikola Tesla. Tesla. Tesla, Tesla. Ele é um cientista, inventor, engenheiro, né? Ele diz que quando projetava uma nova ideia, ele fazia todo o projeto minucioso na mente. E, além disso, ele testava e corrigia o seu projeto na mente. Então, a possibilidade de errar, quando isso colocado em prática, era mínimo, né? Uhum. Então, nós também temos um outro ensinamento que o Inamori-san disse que a gente tem que projetar até que esse projeto você consiga visualizar a cores, né? E realmente o poder da mente é tão grande e para isso realmente a concentração é necessário, né? Mas no vídeo, o Idamori-san disse que tem muita gente que não acredita, né? É difícil a pessoa acreditar que só de pensar isso pode acontecer. Mas já desde a época o Tesla é nascido em 1875, então, bem no início no final de 1800 para 1900, ele já praticava isso, né? E hoje em dia já tem várias confirmações científicas, usam, pelo menos pesquisa sobre isso, mentalizar e praticar. Na técnica de energia, até o pessoal fala de manifestar. Então, de tanto você querer algo e que você concentra nesse pensamento, que a sua concretização vem. É lógico que, às vezes, vem logo de cara, mas vem quando você até esqueceu que você já tinha pedido isso ao universo, né? Então, eu achei assim muita coincidência. Eu sei que aqui não tem coincidência, mas ter lido esse tema do Nikola Tesla e que realmente coincidiu com o tema de hoje. Então, realmente, se nós pensarmos em negativo, vamos receber o negativo, como diz o Hélio. Mas, se nós pensarmos o positivo, grande chance de isso materializar é muito grande. Essa foi o que eu senti com esse tema de hoje.
Obrigada. Obrigado, dona Fumiko. É isso mesmo, né? Por isso que a Seiichi Noye recomenda bastante. Fica É, falando obrigado, obrigado, isso obrigado, obrigado. Parece um bobo repetindo, mas é um mantra, né? A mente que agradece, ele expulsa o pensamento pensamento ruim. Então, é eu não verdade. consigo agradecer e reclamar ao mesmo tempo. Olha só que coisa legal isso, né? Então, se você tem um pensamento ruim que está vindo, fala obrigado, obrigado. Mas o negócio está ruim. Fala obrigado, obrigado. E repete isso, né? Então, é uma forma de enganar o cérebro a afastar os pensamentos ruins. Obrigado, É Dom. porque Mico. o cérebro não consegue distinguir do real e do Isso. não real, né? Então você consegue transformar tudo que não é real em real. É. Depende de você. Muito Obrigada. bem. São 10:01. Rapidinho, Amaury. Você ficou em último hoje, né? Tá bom, bom dia a todos, né? Responsabilidade. O que eu poderia contribuir hoje é em relação ao texto da 57º princípio, aí, né? Que é será sempre Sim. conforme o esboçado na nossa mente. E também vou tentar juntar com a filosofia que a gente estudou aqui nessa semana, aqui dentro da MNS, que é o pratiquemos o que pregamos, né? Principalmente essa perspectiva de nós precisarmos visualizar para ter uma força criadora, né? De realmente fazer acontecer as coisas. O que ele fala aqui também, a partir do momento que a gente faz esses princípios aqui da fórmula da vida, que é a dedicação versus a capacidade versus a maneira de pensar dentro do contexto que o principal item é a maneira de pensar, que pode ser sem negativo ou sem positivo, essa abordagem de você ter uma clareza e ter essa convicção para determinar as suas atitudes é essencial para a gente ter essa perspectiva do longo prazo, igual o Hélio Jundi falou, né? Que você, a partir do momento que você materializa, coloca isso com clareza pro espírito da vida, né? Ele começa a retribuir. E o que o senhor Hélio Horigome aqui na filosofia aqui a gente faz a ouvidoria com os motoristas e a parte da logística aqui colocou bem claro para nós também que você também precisa ter o respeito pela atitude, né? Que não adianta nada você ter uma visão clara, você ter essa perspectiva que você tem muito potencial, você tem essa capacidade, você se dedica, mas a sua atitude ou é negativa ou é positiva, né? Realmente a gente precisamos ter essa responsabilidade com a perspectiva das atitudes positivas, né? Tem que ter essa intencionalidade de fazer o bem, de buscar a nossa melhor versão, né? Contribuir com o máximo de pessoas possível e fazer o potencializar o que o Paulo começou a falar, essa perspectiva do poder da física quântica, né? A partir do momento que você coloca essa intencionalidade nas suas atitudes para um caminho correto, um caminho virtuoso, o universo conspira a favor, igual o Noam falou, né? A partir do momento que você está altamente dedicado a isso, a triplicar, quintuplicar o seu resultado, igual fala uma das filosofias do Inamori lá. Se você deixar claro pessoalmente que o seu resultado é 5%, você não vai sair de 5%. Mas se você colocar na sua mente, na sua potencialidade, e principalmente nas suas atitudes, que o seu resultado pode ser exponencial, o seu resultado será exponencial na visão do longo prazo, né? Isso daí eu coloco na minha vida pessoal alguns exemplos, por exemplo, igual eu coloquei no meu testemunho da minha crescimento de carreira, né? 2014, 2015, que eu ganhei o prêmio aqui da MNS, uma viagem para os Estados Unidos lá no escritório da Coca-Cola lá, e não entendi nada do inglês lá, por exemplo, né? Eu voltei de lá bem dedicado, bem intencional de estar fluente em inglês no curto, médio prazo, né? E a partir disso, hoje me sinto bem confortável. Tanto é que os sócios foram para a China um mês atrás, fizeram bastante intercâmbio, relacionamento lá. E quando as chinesas vieram aqui nos visitar, pegaram nós de surpresa, eu que os atendi em inglês aqui para mostrar a empresa, explicar, ver os contextos e dentro do contexto elas saíram entendidas, explicadas, né? Dentro do contexto lá se colocou bem a empresa
as recebeu bem, deixou claro o que a gente estava querendo em relação à parceria lá com eles, né? E essa perspectiva foi importante. Mas se lá 2016, 2017 eu tivesse colocado isso como a segunda língua do inglês, como meta, mas não tivesse atitude de estudar, né, de buscar colocar isso na vida real, hoje se tivesse essa oportunidade de atender uma comitiva internacional, eu não me sairia bem, né? Então, o que ele fala aqui bastante que a forma da vida tem a perspectiva da dedicação, da capacidade, da maneira de pensar, mas o importante é a atitude, né? Dentro desse contexto e do inglês, por exemplo, fiz vários intercâmbios em Inglaterra, Estados Unidos, né? Estou estudando há 7 anos inglês toda semana, todo o momento que eu tiver a oportunidade, a gente faz essas interações em inglês, né? E a partir disso a gente consegue entregar o que a dona Fumiko falou, né? Que o cérebro colocar isso como confortável de ter uma segunda, uma terceira língua, né? Mas se a gente colocar que é impossível, essa barreira, esse muro, ele se solidifica e a mente bloqueia, né? Então, o que a gente realmente precisa praticar é essa atitude altamente positiva, ter essa clareza que fala aí no texto e essa dedicação, né? De ter essa perspectiva clara na visão do longo prazo e ter essa visão. Essa semana também teve um outro ponto, né, que eu me coloquei em relação à minha abordagem de saúde, né? Quando eu estava fazendo lá 2016, 2017, fiz os intercâmbios, estava me sentindo acima do peso, com baixa energia, quando fui fazer os intercâmbios, né, Estados Unidos, Inglaterra, lá, quando precisava fazer caminhada, fazer alguma uma coisa a mais, né? Me coloquei à disposição de novo para voltar no esporte, escolhi o tênis, e 7 anos treinando. Essa semana fui vice-campeão regional aqui de tênis, né? Aqui na região de Sorocaba. Ainda é na quarta divisão, né? Do regional de tênis, mas uma coisa que era impossível lá de eu ver a bolinha, bater a bolinha com qualidade, hoje me coloquei num patamar de ganhar um troféuzinho lá no Clube Quintela aqui de Sorocaba, né? Então, realmente, a partir do momento que você coloca na mente que é possível e se dedica e as suas atitudes são altamente positivas, né? A gente consegue quebrar esse muro e tornar as nossas convicções mentais em realizações práticas, né? Acho que é isso. Mauri, monte de realizações, hein? Que inveja, né? Só que a gente não sabe falar, o cara tem sorte. Não, não é sorte, é esforço, né? É dedicação. É uma coisa que qualquer um pode fazer, só que a diferença é que o cara vai lá e faz. Eu fico falando, acho que eu vou fazer, não sei. Essa é a diferença. Até hoje eu estou com 46 anos, né? Daí eu faço aula no Cambly, né? Que é a plataforma online de estudo inglês com um tutor internacional, né? Que fala Tá. inglês como primeira língua. Daí eles falam, mas como assim? Você é o único que está na plataforma há mais de 5 anos? Eu falei, eu estou como meta de aprender inglês. Não, essa perspectiva de quanto tempo eu vou demorar, eu não coloquei ainda como limite, né? Mas Certo. de estar há um bom tempo estudando, a gente consegue fazer um trabalhinho diferente, né? Vamos lá. 10:08. Um comentáriozinho final. Todo mundo, nós, passamos pela dificuldade. Mesmo com bastante dinheiro, o dinheiro pode ser uma das dificuldades, mas dificuldades como doença, né? Como falência, separação, desemprego, são obstáculos naturais da natureza, não é isso? E há uma diferença muito grande em você focar para a doença e focar para a saúde, certo? Ou não? Em você focar para a dívida e focar para a fartura. Então, um truque que dá certo é você entrar no dicionário, mas hoje o IA facilita bastante. Me dá 30 substantivo ou verbo positivo, né? De elevada frequência, boa frequência. Então, em primeiro lugar vem amor, perdão, gratidão, confiança. Você lista isso e fica repetindo essa mantra. É boa. Se cansar bastante, pega meia dúzia, uma que você sempre lembra de cabeça, né? E falamos agora há pouco aí. Gratidão é uma delas. Então, amor, perdão, gratidão. Esses três aí é campeão.
Quando a mente começa a puxar assim, coisa ruim, repete de novo, repete de novo. Parece ser um negócio bobo, simples, mas ajuda bastante. E estudar por quê, né? Que o dinheiro, se for de dinheiro ou a saúde, não está vindo. Se não está vindo, é porque o seu pensamento está predominante nessa coisa que não está vindo. Então ele começa a formar até casca, ele vira uma karma. Então é preciso estudar isso, identificar e neutralizar ela. É possível? É. A dificuldade é aquilo que Deus colocou para falar: olha, meu amigo, fica esperto, cara, você tem que melhorar nisso, nisso, nisso. Só que se a pessoa não faz esforço para identificar qual que é a mensagem, lá de cima o homem fala assim: ah, acho que aquele rapaz vai ter que apertar o parafuso mais um pouco, porque acho que ele não está entendendo, né? É mais ou menos assim que acontece. 10 horas e 11 minutos. É, vamos encerrando, a reunião de hoje, mas eu gostaria de aproveitar para este momento de encerramento para pedir para o seu Itagaki, representando o Instituto Brasileiro de Filosofia Empresarial, para proferir uma palavra de encerramento oficial dos trabalhos de 2025, talvez com um brinde virtual, né? Eu tô com um copo aqui de água aqui, ó. Seu Itagaki, por favor. Bom, pessoal, estamos em dezembro de 2025. Imagino que várias coisas devem ter passado em frente a nós, coisas boas, coisas ruins, mas eu gostaria, como o tempo limitado, eu gostaria de citar apenas uma palavra só, que dentro de ensinamento que a Dr. Inamori deixou para nós, o que está correto como seres humanos. Só isso. No nível de vida particular, nível governamental, nível internacional. Eu acho que essa tese que o Dr. Inamori deixou para a gente é uma coisa supera ou salva o nosso mundo. Finalizando esse ano, desejo para todo mundo bom Natal, boa entrada de 2026. E não posso esquecer fazer um agradecimento para Paulo-san e Takano-san, que realmente batalhou para mais um ano para nós, organizando aulas maravilhosas de todo mês. Agradeço meu fundo de coração para as duas pessoas. Muito obrigado para todos. Muito bem, são 10h13, então vamos lá. Ô, Paulo, Oi. faltou falar que a sua participação é 100%, né? A sua assiduidade. É porque se eu não tiver, não entra, então. Eu lembro, Você foi falou. numa das reuniões, eu estava com Covid, né? Eu peguei Covid. Eu falei, puta vida, e agora, né? No virtual não pega. Aí eu vim me arrastando aqui, tava suando. Aquele dia lá, falei, nossa senhora. Aí terminou a reunião, editei o vídeo lá e pulei para a cama. Mas vamos lá, próxima reunião nossa, só no ano que vem, a nossa 61ª reunião virtual de estudo de filosofia empresarial. Vamos para o ano 6, hein? Será no dia 17 de janeiro, sábado, 9 horas. O tema é o seguinte, né? É o esboçar o sonho. Na verdade, é a continuação do tema de hoje, página 308 do livro Filosofia Kyocera, os 78 princípios comentados. Estamos encerrando, então, a nossa 60ª reunião virtual de estudo de filosofia empresarial. Muito obrigado pela atenção e participação de cada um. Desejo a todos um ótimo Natal e boas festas, e que o ano novo seja conforme o esboçado na sua mente de cada um. Prosperidade em abundância a cada um dos membros participantes deste grupo, e até lá, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado a todos, bom fim de semana e boa virada de ano. Feliz Natal a todos.
aí, boas Tchau. festas. Obrigado. Até mais. Tchau, até mais. Feliz ano novo a todos aí. Feliz Natal. Tchau. Tchau.